a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja contigo. E vamos contemplar mais uma vez, estamos esta semana na parábola do semeador. Coisas lindas, lindas, tremendas que o Senhor Jesus trouxe. Abriu assim, ele abre a palavra de uma forma tão maravilhosa, tão simples e ao mesmo tempo tão profunda, né? Então Jesus falou da semente que é a sua palavra, a palavra de Deus. E a terra em que essa semente é lançada, onde ela cai. E aí, dali em diante, as condições dessa terra é que trarão resultado, não? Pois essa terra são os corações. Mas antes nós vamos fazer a oração do agradecimento a Deus. Devemos sempre lembrar, entrar na presença de Deus e agradecer o que Ele já tem feito. Senão, as suas obras gloriosas da sua criação e mais ainda o sacrifício de Jesus, em que Ele derramou seu sangue para a purificação de pecados, para abrir o acesso a Deus. Isso é tremendo, profundo demais. Ore comigo. Querido Deus, maravilhoso Pai, Santo Espírito, Pai Celestial, nós estamos em Tua presença, porque ninguém foge dos Teus olhos. O Senhor que está presente em todos os lugares, onipresente, onipotente, onisciente. Senhor, nos dirigimos a Ti para agradecer, pois reconhecemos a Tua existência soberana, um único Deus, Criador, o Senhor que criou os céus, a terra, este imenso universo. Pai Celestial, nós Te agradecemos de todo o nosso coração. Agradecemos sim, por tudo quanto o Senhor tem feito. E Pai, reconhecemos que nós somos dependentes de toda a Tua criação em tudo. Portanto, dependentes do Senhor, do ar que respiramos, da água que bebemos, dos alimentos que chegam à nossa mesa. E, Senhor, nós damos graças. Agradecemos, sim, o dom da vida. Pai, sabemos que enquanto estivermos nesta terra, teremos batalhas, lutas. O Senhor mesmo diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Pai, em Tua presença, estando diante de Ti ou contigo em todo tempo, nada, Senhor, suportará a ação do Teu Espírito, nem obra de inveja, olho grande, bruxaria, magia, praga, maldição. Tudo, Senhor, tudo se desfaz pela presença soberana do Senhor. Por isso agradecemos sim. Agradecemos pelo dia a dia, pelo dia e pela noite, pela Tua mão poderosa que nos sustenta, pela Tua bênção, Senhor, sobre cada um que crê. E, Senhor, abençoamos a família e agradecemos em Teu nome, o nome de Jesus. Amém e amém. Você está ouvindo o programa Graça sobre Graça, com a pastora Gorete Moura. Então, nós estamos contemplando a parábola do semeador. Como eu digo sempre, esta é uma das mais lindas parábolas que o Senhor Jesus proferiu, dando ensinamentos. Como eu digo também, ao mesmo tempo em que são extremamente profundos, também são simples quando o nosso coração está aberto. Quando o coração se abre para a compreensão da palavra de Deus, o Espírito Santo ensina. Então, o título é a parábola do semeador. Diz assim: e ajuntando-se uma grande multidão, e vindo ter com ele gente de todas as cidades, disse por parábolas: um semeador saiu a semear a sua semente. E quando semeava, caiu alguma junto do caminho,
e foi pisada, e as aves do céu a comeram. E outra caiu sob pedra, e nascida secou-se, pois que não tinha umidade. E outra caiu entre espinhos, e crescendo com ela os espinhos a sufocaram. E outra caiu em boa terra, e nascida produziu fruto 100 por 1. Dizendo ele estas coisas, clamava: quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. E os seus discípulos o interrogaram, dizendo: que parábola é esta? E ele disse: a vós vos é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros por parábolas, para que vendo não vejam, e ouvindo não entendam. Esta é, pois, a parábola. A semente é a palavra de Deus. E os que estão junto do caminho, estes são os que ouvem, depois vem o diabo e tira-lhes do coração a palavra, para que não se salvem crendo. E os que estão sob pedra, estes são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria. Mas como não têm raiz, apenas creem por algum tempo, e no tempo da tentação se desviam. E a que caiu entre espinhos, esses são os que ouviram e, indo por diante, são sufocados com os cuidados e riquezas e deleites da vida, e não dão frutos com perfeição. Jesus está falando da vida do ser humano, que recebe a sua palavra, mas a forma como recebe é que mostra essas diferenças. Ou seja, os diferentes territórios, as diferentes terras em que a semente caiu. A primeira, como vimos, caiu à beira do caminho. Como já explicamos, esse caminho não é o caminho onde nós pisamos. Ela caiu à beira. As sementes têm que ser plantadas num canteiro, ou seja, numa terra bem fofinha. Mas, se ela cai ao lado, no chão de terra batida, duro ali, ela fica aparente. Então Jesus disse: as aves do céu vão lá e comem. Aí ele explicou que a pessoa que fica à beira do caminho, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele diz: eu sou o caminho. Então, quando a explicação está aqui bem simples, bem clara. Os que estão junto do caminho, estes são os que ouvem. Depois vem o diabo e tira-lhes do coração a palavra, para que não se salvem crendo. A pessoa ouve, só que ela não põe a palavra no coração. Uma coisa é ser simpatizante do Evangelho, simpatizante de Jesus, visita, escuta. Jesus estava explicando isso. Os que estão junto do caminho ouvem a palavra, mas não colocam dentro do coração. Então, rapidamente, o diabo consegue roubar aquela semente. Você vai virar crente? Você vai ser evangélico? Você vai ser um fanático da Bíblia, como essas pessoas? E isso que eu estou falando é apenas uma forma que o diabo tem de roubar a semente, para dizer: não vai seguir. Jesus disse: olha, para que não se salvem crendo. O objetivo principal da vinda de Jesus a este mundo foi a salvação eterna. Porém, ele quer fazer na vida de qualquer pessoa a diferença. Ou seja, ele quer dirigir a vida dessa pessoa, guardá-la, abençoá-la. Mas ela precisa ouvir. Então Jesus está dizendo: olha, os que estão junto do caminho, eles ouvem, mas não colocam no coração. Então esse é o ponto central dos que estão junto do caminho. Nós estamos contemplando esta parábola desde segunda-feira.
Aí depois veio a semente lançada em cima de pedra. Ela caiu sobre pedra. Na verdade, ela caiu sobre pedra. E os que estão sobre pedra, eu estou lendo o Evangelho de Lucas, Evangelho segundo São Lucas, capítulo 8. Chegamos ao versículo 13 que fala: e os que estão sobre pedra, estes são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria. Mas como não têm raiz, apenas creem por algum tempo e no tempo da tentação se desviam. Vendo? Os que estão sobre pedra, estes são os que, ouvindo a palavra, também ouvem. A recebem com alegria. Com alegria. Mas como não tem raiz, apenas creem por algum tempo. Muitas pessoas já ouviram a palavra de Deus. Muitas já entraram em igrejas, já ouviram num programa de rádio, de televisão, na internet. Como disse, já estiveram dentro de uma igreja, ouvindo, até contemplaram na Bíblia Sagrada que estava sendo pregado. Receberam com alegria, mas logo depois deixaram de lado. Jesus está explicando que a semente bateu na pedra. Ele está dizendo que endureceram o coração. Recebeu com alegria, mas não deu continuidade. Então Jesus usou a figura da pedra para dizer, ó, a palavra bateu numa pedra, até germinou, brotou, mas secou. E depois então, e aqui caiu entre espinhos. Essa é a terceira que nós estamos observando. Está no verso 14. E aqui caiu entre espinhos. Esses são os que ouviram e indo por diante. São sufocados com os cuidados, riquezas e deleites da vida. E não dão fruto com perfeição. Também ouvem. Os que estão entre espinhos são os que ouviram e aí vão. Vamos viver a vida. Mas ouviram. Por que a semente está entre espinhos? Porque a pessoa vive muito preocupada com as coisas da vida. Ela não tira um tempo para Deus. Ela não continua lendo, ouvindo, se apresentando a Deus. Ou seja, numa prática de vida diária com Deus. O ser humano é um ser espiritual, queridos. É um ser celestial, que precisa ter uma comunhão com Deus. Diz a pessoa, diz assim, mas eu oro, não muda nada. Mas nós temos que ouvir a palavra de Deus. E entendendo, essa compreensão, ela vem dentro quando nós meditamos. Quando nós vamos assimilando as coisas que Deus está nos falando. E não é nada difícil. Então você vê que nós já vimos aqui, a primeira terra em que a semente caiu foi um solo duro. A semente foi roubada. Ela não foi adiante. A segunda caiu em cima de pedra. E a terceira caiu entre espinhos. Ou seja, ela está sufocada no meio daqueles espinhos. É aquela pessoa que só se preocupa com as coisas da vida. É trabalho, é estudo, é a casa, são as compras, a viagem, os negócios, e isso, aquilo, o tempo todo, Não para continuar ouvindo a palavra de Deus, participar de um culto. Só tem que ter os seus dias de cultuar a Deus. Queridos, o domingo, então, é imprescindível, queridos.
Domingo é dia de ação de graças. Domingo é dia do cristão se apresentar a Deus e oferecer um culto a Deus. É na palavra que nós conhecemos a Deus, vamos conhecendo. É pela palavra que nós vamos compreendendo as coisas da vida pela ótica de Deus. Então, a compreensão das coisas de Deus é que faz com que a vida fique leve. Jesus disse: o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Vamos ouvir essa chamada. Internacional da Graça de Deus em Irajá, na Avenida Monsenhor Félix, 1120, está de portas abertas para receber você e sua família. Reuniões especiais aos domingos. Seja cheio do Espírito Santo de Deus, às 7, 10, 15 e às 18 horas, com a pastora Gorete Moura, na Avenida Monsenhor Félix, 1120, Irajá. Muito bem. Então, queridos, o ser humano é um ser espiritual, um ser celestial. Foi criado por Deus. Então, Deus quer um espaço nessa vida. Tempo, comunhão. E como é que tudo começa? Bem, a palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir. Ou seja, eu devo começar ouvindo a palavra de Deus. Ouvindo. Eu preciso dar ouvidos ao que Deus fala. O Senhor Jesus usa uma simbologia muito interessante sobre ovelha. Por quê? Bom, porque a criação de ovelhas era assim, muito comum, como é ainda hoje, né, no Oriente Médio. E em muitos outros países, dos mais diversos lugares do mundo. Aqui mesmo no Brasil, no Sul, tem. Não é um animal de clima como o Rio de Janeiro, obviamente. Mas a ovelha tem características próprias. Então tem o pastor das ovelhas e Jesus veio para isso, ser o pastor das ovelhas. Deus seja louvado. Muito bem. Então nós estamos aí na parábola do semeador. Que coisa tremenda, não? Jesus explicando, né, os tipos de terra, ou seja, cada coração. Todos ouviram a palavra de Deus, a mesma palavra. Ele diz: a semente é a palavra de Deus. E agora nós vamos orar. Vamos falar com Deus. Ore comigo. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Momento da oração. Senhor nosso Deus, Pai Celestial, nós estamos ouvindo, contemplando a Tua palavra, esta parábola tão rica de conhecimento, de entendimento. Senhor, as Tuas palavras que trazem paz ao coração, que produzem, Senhor, vida, a verdadeira vida, que é a Tua presença. Nosso Deus, de todo o coração, nós nos unimos, pois cremos que o Teu Santo Espírito está em todos os lugares, mas que o Senhor não interfere na vida de ninguém, a menos que seja buscado. E que o Senhor encontre um coração aberto. Pai, o Senhor está nos falando dos 4 tipos de pessoas. E as 4 receberam a Tua palavra. Mas apenas uma que ainda vamos contemplar, Senhor, foi a que recebeu a Tua palavra e perseverou em Te seguir. Senhor nosso Deus, nós cremos na Tua presença viva, nos Teus cuidados, na paz que o Senhor concede, derrama num coração que crê, que busca o Senhor e confia. Senhor nosso Deus, obrigada por tudo. Vem agora e opera, Senhor,
Na imensidão dos teus cuidados, do teu amor, do teu poder. Opera, Senhor. Opera agora para arrancar o mal, Senhor. Aquilo que está inquietando, fazendo sofrer. Senhor, pensamentos latentes de morte, pensamentos perturbadores, Senhor, que tem tirado o sono, causado pesadelos. Senhor, até a insônia, Senhor, alguém que nem consegue dormir. Não tem nem como sonhar, Pai. Senhor, é a tua presença transformadora que vai libertar. Toca agora. Senhor, arrancando essas dores da alma, curando essa ferida do coração. Senhor, toma nas tuas mãos poderosas. Vem com o teu poder libertador, transformador. O Senhor é o príncipe da paz. O Senhor dá paz ao coração. O Senhor dá alegria. Vem, o Senhor é quem dá saúde perfeita. Toca, Jesus, e opera, tenha liberdade para agir. Abençoando a cada um. Abençoa, Senhor. Com mão forte e poderosa, o Senhor liberta os cativos, os prisioneiros das amarguras, da depressão. Senhor, move o teu poder. Abençoa-se. Dá o refrigério ao coração. Cura, Senhor. O Senhor é poderoso para curar o corpo, curar a coluna, acabar com as dores de cabeça, a enxaqueca ou qualquer outra dor. O Senhor é Deus. O Senhor dá saúde. O Senhor dá saúde. Senhor, pelo teu poder, opera nesse corpo. Opera nas juntas. Opera, Senhor, do alto da cabeça à planta dos pés, restaurando e libertando. Obrigada, Jesus. Amém e amém. Bem, queridos, estamos aí numa semana maravilhosa, na parábola do semeador. Coisas lindas, lindas, simples quando o coração se abre. Então nós paramos no terceiro tipo de terra, terceiro coração. Eu deixo com você o meu abraço, a bênção do Senhor Deus. Olha, amanhã, todos os dias nós estamos aqui, de segunda a sexta, nosso programa na Rádio Metropolitana, aqui do Rio, de segunda a sexta, das 22 às 23 horas. Mas a casa de Deus está de portas abertas todos os dias. E domingo é o grande dia de ação de graças. Domingo é o dia do Senhor, domingo é dia de adoração, domingo é dia de agradecer a Deus. E é o primeiro dia da semana. Devemos abrir a semana nos oferecendo a Deus. Meu abraço, deixo com você agora a paz do Senhor Jesus, muita paz no seu coração e até o nosso próximo encontro. Igreja Internacional da Graça de Deus, Avenida Monsenhor Félix, 1120, Irajá.